palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 25. Aleluia. Apenas 2 versículos que nós vamos ler nesta noite. Aleluia. Quando a igreja encontrar, diga amém. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu neste lugar, mas a glória de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, os 2 versículos, que é o 12 e o 13, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que se diz assim: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor nosso Deus, Papai querido, diante de uma palavra tão poderosa, Papai, eu sou tão pequena, mas o Senhor é grande, e o Senhor usa quem o Senhor quer, o Senhor faz do jeito que o Senhor quer. E aqui, papai, a igreja é tua. O Senhor tem toda a liberdade, papai. Abre, papai, os corações, para que eles possam receber a tua palavra, e para que ela possa ficar guardada em nossos corações, papai. É no teu nome que eu te peço, papai. É no teu nome, Jesus, e te agradeço. Amém, Jesus. Podeis assentar. Neste momento eu quero louvar o Senhor, por essa rica oportunidade. Porque quando nós temos oportunidade para estar na casa do nosso Deus e poder falar do amor dele, é uma rica oportunidade que o Senhor nos dá. Eu sou grata a Deus. A minha gratidão e a minha adoração é toda para ele. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Mas ele me concedeu esse privilégio de poder estar aqui. E eu quero louvar a Deus também pela vida da missionária, da irmã Zenaide, do nosso pastor, pastor Marco. Eu falo nosso pastor porque eu me sinto em casa. Lá no céu nós não vamos ter placa de igreja. Lá vai entrar aqueles que servem, aqueles que estão ligados, que estão servindo a palavra. É esse que vai entrar no céu. Enquanto nós vivermos aqui, tem isso, tem uma placa, outra, mas no céu não vai ter isso. No céu não vai ter isso. Nós somos todos iguais. Em um só sentido, nós vamos todos adorar a Deus. E também quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, que sempre tem me dado uma força, graças a Deus. Do meu filho. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Tereza, a irmã Cleide, que nos acompanha. Isso é bênção de Deus. E por que não dizer? Eu louvo a Deus pela tua vida, pela vida da igreja. Porque se não fosse a igreja estar aqui, não teria sentido nós estar aqui nesta noite. E eu sou grata a Deus pela vida da igreja. Eu fico sem palavras, porque esse Jesus é maravilhoso. Como é bom sentir a glória de Deus. A glória de Deus é maravilhosa. Eu fico imaginando como o céu deve ser bom. Se aqui nós sentimos só a presença, nós já ficamos flutuando. Você já fica com vontade de subir. Imagina, igreja, quando nós estiver no céu. Vale a pena nós chorar aqui. Vale a pena nós renunciar a nós mesmos. Mas nós ter certeza que um dia nós vamos descansar com o Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nesta noite, ela nos fala, é uma parábola das 10 virgens, onde o Senhor fala que o reino do céu, ele é semelhante a 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 loucas. O Senhor, sempre a gente vê na palavra do Senhor, o Senhor falando por parábolas, é uma maneira mais fácil, objetiva, da gente poder compreender. Porque se ele fosse falar somente das coisas celestiais,
às vezes ia ser mais difícil, né, para a gente compreender. Mas ele sempre pegava exemplo de algo mais fácil, como ele deu exemplo aqui, que é semelhante, né, a 10 virgens. E 5 eram prudentes e 5 loucas. E a palavra do Senhor vai dizer que essas virgens, elas aguardavam, né, pelo noivo. E também a palavra do Senhor nos refere como, simboliza como um casamento. Porque toda noiva, quando ela vai esperar pelo noivo, ela se prepara. E eu creio que não é diferente. Eu creio que nós temos que, se para o noivo, que nem se compara, nem chega aos pés do nosso Jesus, a gente se prepara. Imagina para Jesus. Então o Senhor fala de uma forma que nós, igreja, o Senhor não está falando desse templo aqui. Isso aqui é um templo onde nós reunimos para adorar. Mas o Senhor está falando de igreja, de nós. Nós somos igreja. Nós somos igreja. E o Senhor fala dessas, simbolizando essas virgens. Que essas 5 dessas virgens eram prudentes. E quando a Bíblia fala de azeite, simboliza o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz que 5 possuía azeite nas suas lâmpadas. E 5 eram loucas. O que me chama mais a atenção nesta palavra é porque todas 5 eram virgens, estavam juntos, mas 5 faltava algo. 5 não possuíam o azeite, porque a palavra vai falar que tardando o esposo, tardando o noivo, aquelas virgens todas adormeceram, todas tosquenejaram. Mas à meia-noite, a palavra do Senhor vai falar que à meia-noite houve-se um grande clamor. Aleluia, glória a Deus. Aí vem o noivo. Aquela voz recuava, né? O noivo está vindo. E a palavra do Senhor vai dizer que aquelas virgens se levantaram. Só porque aquelas que não possuíam azeite, elas chegaram até aquelas que tinham azeite e foi pedir: dai-nos do vosso azeite, porque senão as nossas lâmpadas vai apagar. Só porque aquelas que tinham azeite, elas falaram: não, nós não podemos, eu não posso ceder do meu azeite, porque se eu for ceder, causa vai me faltar, não vai dar para mim e vão ficar sem eu e elas. Mas elas mandaram: vai antes até o que vende comprar o azeite. Só porque a palavra do Senhor vai dizer que enquanto elas vai comprar o azeite, o noivo entra, né, com aquelas prudentes para a festa das bodas e fecha a porta. E quando aquelas voltam, aquelas 5 loucas que foi comprar o azeite, que volta para entrar, já era tarde demais. E elas disseram, quando elas chegaram, disse também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. E o Senhor nos fala: vigiai,
Pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta palavra, ela é para nós. Ela é para nós que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O tema desta palavra é: buscai ao Senhor. Busca a Deus enquanto é tempo. Quero dizer que eu procurei na palavra do Senhor tantas palavras. E eu já estava: Jesus, eu preciso daquilo que a tua igreja precisa. Não é o que eu quero. Eu já estava com a palavra já dizendo: eu quero aquela. Mas o Senhor mudou a história. O Senhor falou: não, filha, não é bem aí que eu quero. Não é isso. Deus quer nos dar um despertamento para nós nesta noite. Ele está dizendo para nós: é tempo de buscar a Deus. É tempo de humilhar na presença do Senhor. É tempo de nós rasgar o coração na presença do Senhor. Não é tempo mais de nós estar brincando de ser crente. Não é tempo. A razão de nós estar na igreja é pela salvação. É claro que nós queremos, é claro que todos querem bênçãos. Você quer saúde, você quer bens materiais. Mas o maior milagre na nossa vida é a salvação. Eu sirvo a Deus é por isso, aleluias. Eu sirvo a Deus é porque eu sei que aqui eu posso passar momentos difíceis, mas eu sei que o meu descanso será eterno. Porque eu sei o que o nosso Deus tem para nós. É coisas que os nossos ouvidos nunca ouviu e nem nossos olhos nunca viu. O nosso Deus tem algo grande para nós. A pessoa amada, quando nós estivermos lá no céu, lá não vai ter tristeza. A palavra do Senhor diz assim: eu tenho saudade do céu. Eu tenho saudade do céu quando eu leio a palavra do Senhor. A minha alma almeja o céu, porque lá não vai entrar estes problemas que tentam nos afligir, que faz nós chorar, porque toda lágrima do olho será enxugada. Lá nós só vamos adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nesta noite eu quero falar pelo menos de 6 qualidades que a igreja do arrebatamento tem que ter. Aleluia, glória a Deus. A primeira qualidade que a igreja do arrebatamento tem que ter, tem que ser uma noiva pura. Tem que ser uma noiva pura. Porque em Efésios, capítulo 5, verso 27, diz assim: para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus, que somos nós. Esta palavra é para mim, é para você. Vamos comer esta palavra. Esta palavra é para nós. O Senhor está nos despertando nesta noite. Porque o Pai só está aguardando a hora. Quando vai, meu filho. Ele só está lá aguardando. Porque dia e nem hora ninguém sabe. Ele só está aguardando o momento. E eu sei que o pecado,
ele já cheira mal as narinas de Deus. E a segunda qualidade que a igreja do arrebatamento tem que ter é ser vigilante. Ai, meu Deus. Essa é uma qualidade que a igreja do arrebatamento tem que ter. Não adianta nós orar e não ser vigilante. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 25, capítulo e versículo 3 diz: vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. É por isso que nós temos que ser vigilantes. Não é como nós quer, mas é como Jesus quer. E a terceira qualidade da igreja do arrebatamento é que nós temos que permanecer de pé. Quando fala permanecer de pé, não é fácil. Às vezes, diante de tantas adversidades que nós passamos, é tanto confronto, mas nós temos que permanecer de pé. A igreja do arrebatamento somos nós. A igreja do arrebatamento é eu, é você. Nós temos que estar firmados na rocha. Pode vir o que vier, como diz a palavra do Senhor, se tiver na rocha, pode vir todo tipo de vendaval, mas nós vamos permanecer de pé. Porque quem sustenta nós, o nosso alicerce, ele está na rocha. E a rocha, ela não se abala. A rocha, ela é firmada. E a igreja do arrebatamento tem que estar firmada, tem que estar de pé. Esta é uma qualidade que nós devemos ter. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 2, diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. É porque nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar para estar de pé. A pergunta que não cala: como que nós cuida para estar de pé? É nós estar vigiando, né? Orando, lendo a palavra, congregando. Isso vai nos permanecer de pé. Isso vai nos permanecer de pé. E nós temos que permanecer de pé. Porque se nós não permanecer de pé, nós não vamos subir no arrebatamento. Oh, aleluia. Glória a Deus. Abençoa a tua igreja, Pai. E a quarta qualidade da igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento, ela anseia. A igreja do arrebatamento, ela anseia pela vinda do Senhor. Ela anseia, ela deseja, ela anseia pela vinda do Senhor. É como eu estava dizendo, tem saudade do céu. A gente ter saudade do céu é só você começar a meditar na palavra de Deus. Quando você vê que lá não vai precisar de sol, nem de lua, lá vai ser o próprio Jesus. Lá vai ser o próprio Jesus. Glória a Deus, aleluias. A própria luz
a própria glória de Deus que vai alumiar aquela cidade linda que é o céu. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz em Apocalipse 22, 20, capítulo 22, capítulo 20, 22 e verso 20. Diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém? E a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus. Ele está dizendo: eis que cedo vem. E a noiva que somos nós, nós vamos clamar: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, porque a minha alma tem sede. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma almeja. A minha alma almeja abraçar frente a frente e dizer para Ele: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Jesus. Valeu a pena todo o esforço que eu fiz. Porque a salvação, nós vamos ganhar ela primeiro pela misericórdia do Senhor. E segundo, pelo nosso esforço. Porque a palavra de Deus nos diz: esforçai. Esforçai para entrar na porta estreita. Porque a porta larga e espaçosa é aonde que muitos estão. E eu creio que Ele, mesmo vendo as nossas falhas, mas se Ele vê, porque tudo que nós ligar aqui, tudo que eu fizer aqui, está ligado lá na glória. Porque a palavra do Senhor diz: tudo que ligar de aqui é ligado lá. E tudo que der ligar de daqui também está desligado de lá. É por isso, igreja, que nós temos que ser vigilantes. Nós somos noiva. Nós temos que ser pura. Não pode encontrar nenhuma ruga em nós. Porque não tem nem pecadinho, nem pecadão. Então é por isso que nós devemos esforçar. E a quinta qualidade da igreja do arrebatamento é manter a lâmpada sempre acesa. Ter azeite com reserva. Essa é a quinta qualidade da igreja do arrebatamento. É como diz a parábola, né? As 5 tinha azeite e as outras 5 não. Porque é tempo, igreja. Deus nesta noite, Ele está nos despertando. E Ele quer encher nós desse azeite. Esse azeite está aqui derramando sobre as nossas vidas. Enquanto a palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando. É Ele que trabalha. Nós só somos vaso. E Ele é quem faz do jeito dele. E Ele vai enchendo. E nesta noite o Senhor vai renovar vidas aqui nesta noite. O Senhor vai colocar azeite nas nossas lâmpadas. Porque as nossas lâmpadas têm que ter azeite de reserva. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós é a luz do mundo. Por isso que nossa lâmpada tem que estar cheia de azeite. Nós temos que fazer a diferença. Quando Deus escolheu Israel,
não foi para Israel desejar a comida dos Egito. Era para os egípcios olhar para Israel e desejar a comida do povo de Israel. Só porque acontecia o contrário. Era Israel que estava desejando comer a comida do Egito. E hoje, se nós não ser vigilantes, é a mesma coisa. É por isso que a palavra manda nós vigiar. Porque as pessoas têm que olhar em mim. Não, eu não sou melhor do que ninguém. Mas a glória do Senhor, o brilho do Espírito Santo, ele tem que brilhar. Ele tem que brilhar na minha vida. O dia que o brilho do Espírito Santo não brilhar na nossa vida, nós temos que se converter de novo. Nós temos que se converter de novo e pedir ao Senhor: Jesus, eu quero mais de Ti. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Porque o nosso Deus, Ele tem com abundância para dar para nós. Aleluia, glória a Deus. E a sexta qualidade da igreja do arrebatamento é a igreja que guarda a palavra do Senhor. A igreja que serve a Deus. Como diz a palavra do Senhor, né? Em Apocalipse, capítulo 3 e verso 10, que diz assim, ó: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na face da terra. É por isso que nós devemos servir a Deus. Não é porque nós não temos problema, é porque nós temos a solução dos problemas. Porque é Jesus Cristo. E eu desconheço, igreja, eu desconheço o problema que você coloca na presença do Senhor, que Ele não tem solução. Tudo que você coloca nas mãos do Senhor, que você espera, tem solução. Às vezes não é do jeito que nós queremos, mas é porque o nosso Deus tem o melhor. Ele tem o melhor. Às vezes nós não sabemos nem pedir, nós não sabemos nem orar, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede com gemido inexprimível por nós. Sabe naquele dia que você chega, você dobra o seu joelho e que você não tem palavras, que você apenas chora, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos conhece e Ele intercede com gemidos inexprimíveis e leva até o Pai. É por isso que nós somos mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus. E quero deixar também para a igreja 3 necessidades que todo cristão deve ter. Estou falando de necessidade. Aleluia. Eu sei que tem muitas, mas o tempo, né, não nos espera. A primeira necessidade que todo servo de Deus tem que ter: se preparar. Nós não podemos ser de qualquer jeito. Para nós ser uma noiva pura, que aguarda o noivo, nós temos que se preparar. Esta é uma necessidade que nós temos. Nós temos necessidade. Quando eu falo de necessidade, é algo que nós não podemos ficar sem. Nós temos que se preparar. E a segunda necessidade que nós temos é de perseverar. Essa é uma necessidade. Nós temos que ser perseverantes. Não é hoje eu estou aqui nos pés do Senhor, amanhã eu já não quero mais nada com Deus.
Ou às vezes hoje eu recebo a benção, quando é amanhã eu já não quero mais nada com o dono da benção. Nós temos que adorar e servir a Deus, não pelas coisas que Ele faz. É muito bom, nós todos queremos e precisamos, mas nós temos que adorar sim. Se Ele fazer, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Eu adoro Ele. Se Ele fazer, eu falo: Jesus, obrigado, eu te adoro. Mas se o Senhor não fez também, Jesus, eu te adoro do mesmo jeito. Porque o Senhor é Deus. E o Senhor merece toda a minha adoração. E nós nascemos foi para te adorar. Nós nascemos foi para isso, igreja. Eu falo todos os dias. Eu falo todos os dias para Deus. Eu nasci para humilhar na tua presença. Eu nasci para humilhar na presença do Senhor. Não tem algo melhor do que nós descer na olaria de Deus. Porque quando nós descemos como um vaso velho e quebrado. Mas quando o Senhor nos levanta, Ele nos levanta como vaso novo. E Ele nos enche de azeite, de coisas novas. E a terceira necessidade que nós temos necessidade, que nós não podemos ficar sem, né, de jeito nenhum. Como eu já falei, é vigiar. Essa é uma necessidade muito grande. Nós temos que vigiar. Nós necessitamos ter estas qualidades e temos essas necessidades. Aleluia. E nesta noite, com a permissão da nossa missionária, da nossa pastora, eu convido a igreja de pé. Aleluia. Glória a Deus.